E a Polícia Federal fez busca e apreensão hoje na casa de Luciano Bivar, presidente do PSL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro. Outros 14 endereços ligados a Bivar também estão no alvo dessa operação, autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. O PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro, é investigado por denúncia de candidaturas laranjas nas últimas eleições. Lembrando que Bolsonaro declarou guerra ao partido na semana passada ao pedir a abertura das contas da sigla. E isso depois de dizer a um apoiador que Bivar estava queimado. A PEC da prisão em segunda instância está neste momento em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Essa proposta de emenda constitucional quer legalizar a prisão de condenados em segunda instância. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, a PEC deve ser votada até a semana que vem. A inclusão da proposta na pauta de hoje é uma resposta da CCJ ao STF, que marcou para a próxima quinta-feira o julgamento sobre o mesmo tema. Caso o STF julgue a prisão em segunda instância ilegal, um dos beneficiados será o ex-presidente Lula, que ainda não teve recurso julgado em última instância e ainda assim permanece preso em Curitiba. Uma pesquisa revelou que 54% dos brasileiros acreditam que a Lava Jato cometeu excessos. Realizado pela agência XP em conjunto com o IPESP, o levantamento mostra ainda que 40% dos entrevistados defendem que algumas das decisões da operação devem ser revistas. 53% opinam que Lula deve ser transferido para o regime semiaberto. O presidente Jair Bolsonaro também foi avaliado pela pesquisa. 33% consideram o governo bom ou ótimo e 38% ruim ou péssimo. Foram ouvidas 1.000 pessoas em todo o país entre os dias 9 e 11 de outubro. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o cientista político Antônio Carlos Mazeu, professor livre docente da USP. Olá, professor. Feliz Dia dos Professores. Oi, obrigado, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. Prazer é nosso. Professor, o que você achou dessa ação, então, contra Luciano Bivar, presidente do PSL, tendo em vista todo esse contexto em que Bolsonaro comentou sobre o presidente do partido estar queimado, falou sobre um possível desembarque, na verdade, agora no sábado falou, inclusive, que quer sair do partido, mas está estudando juridicamente como isso pode ser feito. O que você achou disso tudo? Olha, eu achei meio estranho, né? Porque o que eu achei meio estranho? Primeiro o seguinte, quer dizer, vamos contextualizar. Isso era uma coisa esperada, essa crise dentro do partido. Por quê? Porque não há da parte de Bolsonaro uma tradição partidária de vínculos ideológicos, político-programático. Ele sempre foi vamos dizer, um deputado muito centrado nas suas questões. A sua campanha foi uma campanha personalista, né? Dizendo que ele ia resolver, fazer, não sei o quê, quer dizer, sem um projeto para o país. Então, obviamente, ficou muito claro que ele iria, em algum momento, confrontar com o partido. E mais ainda, quer dizer, ele tem toda uma postura muito personalista, e aí isso faz parte um pouco, eu diria, de uma certa cultura negativa política que o Brasil tem. Quer dizer, não é novidade, se você pensar, somente nessa segunda parte do século XX e até esses inícios do século XXI, nós tivemos o Jânio Quadros, tivemos o Collor de Mello e temos agora o Bolsonaro com características semelhantes, quer dizer, são candidatos que se elegem sem uma proposta, sem um programa industrial de desenvolvimento, programa de reforma agrária, programa educacional, sem nenhum programa, sem um programa nacional, apenas com um discurso genérico de que vai moralizar o Brasil, aquele velho discurso, a moralização, ou seja, não tem nada de concreto. Então ficou muito claro que, e na própria prática política desses meses que ele vem governando o Brasil, de que ele não consegue ter uma base parlamentar no Congresso
porque não tem uma base política, quer dizer, ele não consegue costurar uma base política. Então, isso era uma coisa inevitável. Agora, o que eu estranho é que ele assina para investigar o presidente do partido, o Bivar, né, do partido que ele pertence, e, na sequência, a Polícia Federal vai lá e faz uma batida, e uma busca e apreensão. Isso é muito ruim. Não o fato de um cidadão ser investigado. Eu acho que todos nós, como cidadãos, temos que ser investigados se alguma coisa nós estivermos fazendo de errado. Não tenho nenhuma restrição a isso. O que eu acho que fica muito assim, pelo menos suspeito, vamos dizer assim, Thalita, é que o Bolsonaro fala num fim de semana, a semana começa com uma investigação do Bivar, não é? E o Bivar fala o seguinte, quer dizer, hoje de manhã, ele disse o seguinte: olha, isso é uma investigação exploratória, não tem nenhuma prova. Se eles encontrarem alguma coisa, tudo bem. Olha, isso não é bom para o Brasil, porque a Polícia Federal não é um órgão político partidário, mas é uma instituição do Estado. Quer dizer, não pertence ao governo. A Polícia Federal tem que ser preservada para fazer as investigações importantes para o Brasil e não ser utilizada em joguete político, que é o que eu acho, infelizmente, que está acontecendo. Lembrando que a Polícia Federal está sob o comando de Sérgio Moro, e até que ponto houve uma conversa aí entre todas essas partes envolvidas para traçar uma estratégia para que Bolsonaro possa, de fato, sair do partido? A gente começa a questionar isso também. Até porque se ele sai agora de maneira atabalhoada, ele pode até perder o mandato, não é? Porque é o que reza a lei. A minha opinião é que não seria interessante para ele, quer dizer, pensar na posição do Bolsonaro, não seria interessante para ele sair do partido, porque ele vai para um partido menor, vai estraçalhar o pouco que ele tem de base política, quer dizer, já está arrumando encrenca com o Major Olímpio, é um partido frágil em termos políticos, ideológicos, não tem projeto, quer dizer, é um partido que ele é genericamente de direita, ele mesmo se autodefine assim, um partido de direita conservador, mas não tem um estofo político, não é como um partido clássico de direita, que tem um projeto político, que tem um estofo, que tem parlamentares experimentados, nada disso esse partido tem. Então, obviamente, se ele sai desse partido, ele implode uma importante base política dele. Eu, se eu fosse ele, não sairia. Não é? Quer dizer, pensando aqui, me pondo no lugar do presidente Bolsonaro, eu não sairia porque é uma coisa que... E até o filho dele, o Carlos, tem tentado, vamos dizer, segurar um pouco a onda aí para que ele não saia, para exatamente não perder espaço político. Eles, por exemplo, têm um espaço bom nesse PSL, que é um partido em São Paulo, que é um partido inflado, quer dizer, que elegeu deputados aí nessa onda Bolsonaro, nessa onda midiática desse, que a gente está descobrindo que, inclusive, essa campanha fake em cima de robôs, né, que fizeram muita propaganda sem base política. Então, obviamente, ele vai agravar a situação dele, que já não está boa, na minha opinião. Ele não está com um apoio grande no empresariado, nem mesmo no agronegócio, né? E o que o pessoal está esperando um pouco é ele concluir essas reformas aí, que são assaltos ao fundo público, mas na medida que ele fizer isso, o empresariado vai começar a desagregar porque não tem projeto político. Ele tá em confronto com os industriais, ele está em confronto com o agronegócio, sem contar o confronto que ele tem feito com os setores da ciência, da tecnologia, inclusive da universidade brasileira. É isso. Agora, professor, em relação ao julgamento da segunda instância pelo STF, que está marcado agora para quinta-feira, tem reportagem hoje no Globo dizendo que ministros ouvidos afirmam que a tendência é o plenário permitir, de fato, que os condenados fiquem em liberdade por mais tempo, até que a sentença toda seja julgada em todas as esferas. Você acredita que isso vai prevalecer? O que você está esperando desse julgamento? Olha, eu tenho uma impressão de que você vai ter uma maioria sobre a questão da segunda instância, no sentido de que são duas coisas. Primeiro, essa coisa da delação. O que já foi
parece que já foi resolvido, ou pelo menos a tendência é resolver, é que o delatado fale por último. Isso é muito importante em processo de julgamento, porque, de fato, quer dizer, a delação ela não tem, em geral, provas. Ela é sempre em função de ilações de quem está delatando. Inclusive, nas experiências italianas, ali da Operação Mãos Limpas, né, a Manipulite, isso aconteceu, isso criou muito problema constitucional, porque você condena o cara em função de ilações, né? Então tem isso, quer dizer, o amplo direito de defesa de quem está sendo delatado por último. Me parece que isso já caminha para o consenso de maioria no Supremo Tribunal Federal. Também a questão da segunda instância, porque aí você, na segunda instância, deixando o réu livre para se defender, você garante o amplo direito de defesa. Não quer dizer que você não vai garantir depois, se ele for condenado, que ele seja recolhido à cadeia e cumpra a sua pena. E aí tem uma terceira coisa, que é o que afeta, vamos dizer, diretamente o ex-presidente Lula. Porque o Lula foi condenado num processo sem prova nenhuma. Isso é consenso também, quer dizer, todo mundo sabe que o triplex não é dele, não era dele. Todo mundo sabe que o triplex foi leiloado e o dinheiro não foi para ele, porque se fosse dele, deveria ir para ele por lei, a lei da propriedade privada. Então, isso é uma situação onde, inclusive, a defesa pode, prevalecendo isso que nós estamos conversando, a defesa do Lula pode pedir anulação do processo, inclusive pelas provas, não é, que estão sendo vazadas ou explicitadas, colocadas aí para a sociedade, não é, que mostram que houve toda uma armação para condenar o Lula. Então é um momento assim de expectativa, onde eu espero que prevaleça o direito e a justiça. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.